Bem-vindos ao fim do mundo, esse mundo que não acaba de acabar. E aí, Jader? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindo, pessoal. Fim do mundo. Fim do mundo já está no capítulo 6. Já, um bom momento para você que está nos assistindo e nos ouvindo aí no Spotify. Só para lembrar que a gente também está no YouTube. Então você pode ouvir a gente ou você pode ver também a gente lá no YouTube. E no YouTube tem legendas. Olha só que legal. You can also listen us in English if you want to, because we have auto-generated subtitles. Olha isso. Então, go to YouTube. Então, pela primeira vez, já vai dar para o pessoal que fala inglês também entender, não vai ouvir em português ainda, porque ainda não deu para a gente comprar aquela AI que vai fazer a nossa boca mexer em inglês, espanhol e alemão. Aí sim. Aí sim, né? Já, vamos esperar ficar um pouco mais barato para fazer o podcast de horas. E vamos para isso. Estamos de volta mais uma vez com o Manual do Fim do Mundo, Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo, o livro de Daniel. E dessa vez, agora nós vamos poder fazer um avanço no livro, especificamente, Jader, porque a gente falou no último episódio sobre a questão intertextual de Daniel. Então ficou claro para todo mundo que para entender Daniel você precisa também entender o seu contexto e, portanto, os autores que estão ao redor de Daniel fazem parte da história de Daniel, que você nem sabia, mas eles estavam lá esse tempo todo. Isaías estava lá esse tempo todo, Jeremias estava lá esse tempo todo. Esses autores fazem parte da história de Daniel, eles estão lá presentes e a gente não tinha visto. E a gente agora sabe que não só Nabucodonosor, como Daniel também tiveram acesso a essas informações. Não só eles, como Nabuzaradã, o chefe da guarda, tinha lido Isaías ou ouvido de Isaías, né? Então, a gente sabe dessa conexão intertextual e isso vai abrir novas portas. A gente fez o último episódio para a gente poder abrir algumas dessas portas a partir de agora. Então, tudo que você está aprendendo aqui no Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo, a respeito de Daniel, vai sempre abrir novas portas e vai sempre ser... Você vai depender do que já passou. Então não pula episódio, assiste os episódios anteriores para você poder, então, entender o que vem adiante. Para a gente chegar onde a gente vai chegar agora, só é possível porque a gente já passou pela parte do entendimento das relações intertexto que existem no livro de Daniel. E para que capítulo do livro a gente vai hoje? Jader. Hoje nós vamos para o capítulo 6, história conhecida de Daniel, provavelmente uma das mais conhecidas, Daniel na Cova dos Leões. Cara, não é possível que vai sair coisa daí, hein? Não é possível. Vai. Se tá aqui... Vai. Não, mas é a história do Daniel na Cova dos Leões, todo mundo sabe. O que é isso? Todo mundo conhece a história. Né? E se eu não me engano, inclusive, de tudo que a gente já falou de Daniel, que eu já falei de Daniel e que está público, tipo Hiperlinkados ou Biblecast, isso que a gente vai falar hoje aqui nunca foi gravado. Acho que eu tenho uma parte do que vai ser dito, né? Porque a outra parte nunca foi dito mesmo. Então, assim, Daniel, capítulo 6, Cova dos Leões, dá para tirar mais alguma coisa daí, Jade? Opa, tem muita coisa. Só lembrando que... Historinha de criança, né? Nosso objetivo... Como é que é? É historinha de criança, não tem... É o leão que não comeu, o anjo tapou a boca. Crianças, né? É isso aí. Né? Só lembrando que o nosso objetivo aqui em usar Daniel como um manual de sobrevivência é que a gente quer explorar as várias camadas que existem nas histórias e extrair delas princípios que são muito relativos para o nosso tempo que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então a gente está sempre abordando as histórias de Daniel dessa maneira porque a gente quer extrair coisas novas, né? Coisas novas e coisas velhas, mas a gente quer extrair aquilo que a gente não leu, aquilo que a gente ainda não achou. Citando Jesus, coisas novas e coisas velhas. Isso aí. E você tá aí, ó. Você tá aí de dentro da Cova dos Leões, os leões estão tudo olhando para você. Não olhe agora, né?
Pior que você não pode dar as costas pra felino, né, cara? Você tá de costas pra eles aí. De jeito nenhum. Se não E fosse... também a gente vai ver na história que não dá pra dar as costas nem pras pessoas, né? É verdade. Vamos lá, olha só que legal. Vocês só vão conseguir destravar coisas novas em Daniel 6 agora, exatamente por causa dos entendimentos que a gente já fez sobre Isaías. Então, de novo, Jeremias, especificamente Jeremias. De novo, porque a gente sabe da presença de Jeremias nesse contexto, que agora você vai entender coisas que antes não dava para entender. Então, vamos ler o capítulo, versículo 1 em diante. Quer começar a ler aí? Posso ler. Você já colocou na tela? Na tela. Você que está nos Pareceu ouvindo, bem a Dario. abra sua Bíblia. Isso. Daniel 6. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, a história começa exatamente como começou Nabucodonosor no capítulo 4, quando Nabucodonosor fala assim: olha, me pareceu bem fazer conhecidos os sinais e prodígios de Deus. Uhum. E a história de Daniel com Nabucodonosor e da Babilônia chegou até o rei Dario, Uhum. né? Então, aí já é uma coisa extra-bíblica, né? Que eu ainda, pelo menos, não encontrei nada onde a Bíblia fala que Daniel já tinha dado um estudo para Dario. Mas pela maneira como Dario começa, já dá a entender que Dario ele conheceu a fama de Daniel. A Uhum. fama de Daniel correu aí pelo reino. Exato. O verso 2 diz assim: e estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Perfeito. o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Até aqui, parece que a história está se repetindo, né? Parece, é. A gente vê um padrão, né? O Danielzinho sempre se destacando. O pessoal sempre querendo botar o Daniel numa posição boa, porque o Daniel se destacava. Né? Eu imagino que esse destaque não seja só de intelecto, de potencial, de relação, porque ele era um cara muito relacionável, mas também por confiança, né? Exato. Transparecia a Opa, confiança. isso aí mesmo. Aqui também, assim como a gente começava a ver traços da personalidade de Nabucodonosor no começo, aqui no comecinho o texto dá uma pista pra gente de por que Dario quer fazer isso. Uhum. Porque ele não quer sofrer dano. Então aqui um outro aspecto de quem vive longe de Deus, podemos dizer assim, ou quem vive num mundo sozinho. É o medo de você sofrer dano, é o medo de você ser passado para trás. Como Nabucodonosor, é o medo de você ser enganado. A vida dessas pessoas, Diego, ela é sempre muito difícil. Porque você não tem ninguém com quem você pode se abrir, com quem você pode confiar, com quem você pode ficar vulnerável, sem medo de ser passado para trás. Isso, tomar uma facada nas costas. Tomar uma facada nas costas. Verso 4 diz assim... Só um detalhe, então, antes de ir pro verso 4, verso 3 fala porque nele, em Daniel, havia um espírito excelente. Ok? Então, assim... Diferenciado. Não tá falando assim, porque ele era super inteligentão. Não. Tinha um espírito diferente nele. Que é mais ou menos o que dizer, cara, Daniel vibra numa frequência diferente. Esse cara, ele não é normal, ele é diferente, ele tem um negócio nele aqui, você confia nele, entendeu? Ele não tem a pegada que os outros tinham. É isso. E parece assim que dá a entender que não é que era uma questão sobrenatural, né? Que nem Deus deu inteligência para ele lá no começo. Ele tinha um estilo de vida diferente, né? Que nem você falou, ele estava em outra frequência que fazia ele se distinguir, né? Ele também tinha a parte correspondente humana dele, né? Sim. Deus completava coisas para ele, mas ele também fazia o papel dele. Bora lá, verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Nossa, já tem muita coisa aqui
no verso 4. Tem. Vamos lá. Eles estão buscando alguma coisa, né? Eles estão tentando encontrar em Daniel aí qualquer coisinha que eles pudessem usar a favor deles para derrubar Daniel de ser o chefe deles. Isso aí. E aí eles vão começar a investigar política, a vida né? deles. Política normal. Exato. Procurando pelo em ovo. Só começa a investigar a vida dele. Isso, aquele caso lá que ficou lá atrás, pra se levantar agora, pra poder, né, derrubar o camarada. É isso aí. Isso. Então, eles estão... essa galera aí, eles estão no mesmo espírito quando o rei Nabucodonosor ele emitiu o decreto no capítulo 2 para mandar buscar os sábios da Babilônia e matar. Certo. Então, a intenção deles é essa, é buscar e destruir. Uhum. Essa é a intenção deles. Que é o espírito de Babilônia que perdura, né? Apesar que Babilônia, como reino, foi destruído, o espírito dela ainda vive nas pessoas. Sim. Ainda ele se manifesta nas pessoas. Uhum. Com certeza. A gente vai falar muito disso nesse manual de sobrevivência aqui. Só uma coisa que eu queria já deixar aqui como easter egg. Tá? Nós não vamos falar disso agora, mas eu vou deixar registrado neste episódio para quando lá na frente a gente falar disso de novo, você lembrar que eu tinha falado disso e essa dúvida ficou no seu coração. Perceba que este verso diz que não havia em Daniel culpa alguma. Isso é muito raro na Bíblia. A gente vai voltar a falar disso depois, mas a Bíblia não costuma fazer declaração assim, tá? Isso é importante. E aí o texto fala assim, mas eles não puderam achá-la. Por que eles não conseguem encontrar culpa em Daniel? Além de Daniel ser quem ele é, esse poder aí, esse puderam, é a mesma ideia de quando Nabucodonosor fala assim, quem vai poder livrar vocês da fornalha? Sei. Quem é o Deus que pode fazer isso? Sei. E aí no final Nabucodonosor fala assim, rapaz, o Deus de vocês pode. Então essa palavrinha ela fica reaparecendo em Daniel constantemente. Ela fica reaparecendo. Apontando para o tema, né? Olha o tema aqui, ó. Quem pode, quem não pode. Quem pode, quem não pode. Quem pode, quem não pode. Isso. No livro de Daniel só Deus pode. Uhum. Só Deus pode as coisas no livro de Daniel. Ninguém consegue mais nada, fazer Show. mais nada se Deus não der. Isso aqui, lembrando que a gente tá no manual do fim do mundo, isso é uma coisa bem interessante pra gente saber hoje, né? Pra gente pensar hoje. Ó, aqui eu já consigo abrir um mundo, mas eu acho que já dá pra entender que talvez esse tempo que a gente tá vivendo hoje seja um tempo em que não são as nossas soluções que podem, não são o nosso esforço que podem, né? Talvez, nesse tempo específico, seja um tempo em que só Deus pode realizar. Então, fica a dica aí. Vamos lá. Não se achava nele nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Parece que o texto é repetitivo um pouquinho, mas é interessante que esse erro ou culpa dá para ser traduzido também, Diego, como negligência ou corrupção. Sim. Ou seja... Lembrando do background de Daniel. Perdeu os pais, né? Escravizado, ferido na carne. Cara, você não ser nem um pouco negligente nos seus afazeres do cotidiano e tanto nos seus afazeres com o Deus dele, né? Como eles vão falar mais à frente, isso me surpreende, né? Porque trabalhar numa empresa onde você não gosta, você não vai dar o máximo. Você não vai fazer o melhor. Verdade. Você vai ser negligente, você vai começar a deixar umas coisas de lado e tal. Sim. Mas, cara, nem os inimigos achavam nenhuma negligência em nenhuma tarefa dele. Daniel tava... Ele era fiel até no pouco. Ele era em todos os detalhes dele, para que ninguém falasse assim, olha lá, ó, tá vendo? E era só isso que eles queriam, qualquer oportunidade para acusar ele. E nós estamos falando assim de caras bem inteligentes, porque eles estão na corte, né? Caras vívidos da política, caras que sobreviveram a Nabucodonosor e caras que estavam, vários, né?
procurando. Eram todos os sátrapas, juntou todo mundo, era todo mundo contra um. E não achar nada. Volta a ficar aquela pergunta para mais tarde a gente falar disso, mas é impressionante. É impressionante. Eu dou graças a Deus que a internet ela só foi existir assim realmente para gravar toda a nossa vida depois do ano 2000, né? Porque é verdade. Os mais velhos, né? Cara, que bom que na minha época eu tinha internet para poder ficar registrado algumas coisas da minha vida. Exato. Pois é. Vamos lá. Verso 5. Sim. E aí no verso 5 vai lá, disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião. Nunca. Para acusar a esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Cara, olha como mudou de político para religioso, né? Ou talvez eles falam assim, precisamos se servir agora da religião através da política ao nosso favor. Cara, isso ecoa ou não ecoa os tempos em que nós estamos vivendo? Cara, muito bom isso, hein? Essa ideia de que você vai usar a fidelidade dele. Onde está a fidelidade dele? A fidelidade dele está no Deus dele. Né? Aonde que tá os valores dele? Procura os valores dele, encontra os valores dele, que estão na fidelidade dele para Deus, que está na religiosidade dele, e tenta fazer isso aqui ficar oposto ao rei. Esse é o plano. Sim. Ou pôr a lei. Vamos. Tira o rei, bota a lei. Exatamente. Faz aquilo que está em posição de fé, posição religiosa, não mais ser cabível debaixo da lei. Então você muda a lei para que ela encaixe de um jeito que torne aonde há fidelidade um tipo de infidelidade à lei. Né? Esse é o movimento. Cara, esse livro é muito presente, meu Deus do céu. Sim. E assim, gente, tanto Daniel quanto Apocalipse, ele é muito mais do que política, religião e economia. Uhum. Mas vocês vão perceber que esses dois livros, especialmente, eles não são menos do que isso. Você vê os movimentos políticos, você vê movimento religioso, você vê movimento econômico, você vê um usando o outro, um se combinando com o outro para poder atacar quem eles acham que se torna opositor dentro das histórias, da narrativa. Uhum. Vamos lá. Verso 6. Pode ler. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino... Você tem alguma coisa para falar sobre o vive eternamente? Não, deu uma risada aí. É a babação, né, velho? Sim. Mas todos os presidentes... Até política é assim, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram. Então todo mundo já concordou. Já chegou com um negócio pronto. Ó, todo mundo aqui já tá falando. Já tá falando concordou. até em nome de Daniel. Tá? Você percebeu? Todos os presidentes. Cara, só tem 3. É verdade. Como é que todos os presidentes concordaram? Se só tem 3. É verdade. Então, olha só. Todos eles concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, o input é o seguinte: rei, vive eternamente. Nós trouxemos aqui uma ideia para o senhor, para exaltar quem o senhor é nos próximos 30 dias. E sim, você está no começo do seu reinado, está escolhendo sua liderança, está estabelecendo o seu poder aqui, né? Que tal, para estabelecer o seu poder, colocar um prazo de 30 dias para que tudo que aconteça nessa terra seja voltado para ti? Ou seja, ninguém manda mais nessa terra, nem um deus, nem um rei, um sátrapa. Nenhum poder é maior do que o teu aqui nessa terra. Então nós vamos deixar isso bem claro assim, ó, por 30 dias, quem pedir para qualquer um que não seja tu, ó rei, ó grande, ó vive eternamente, que então seja jogado na cova dos leões. Né? Cara,
E talvez seja por isso que ele não recusou, né? Que porque ele falou, cara, se eu tô pensando em colocar Daniel, e eles falaram que os três presidentes concordaram e todo mundo concordou, então deve ser algo bom, não é Sim. verdade? Porque ele, ele já pensava em estabelecer Daniel. Então, aparentemente eles dão a entender que Daniel está participando do decreto, ele fala, então não tem problema nenhum. Mas você percebe que eles sentiram a fraqueza dele aqui, né? Eles perceberam que, ó, assim como foi lido lá no começo, para que o rei não sofresse dano, no verso 2, né? Então ele está pensando em mexer na liderança para que ele não sofra dano. Uhum. Então ele tá tentando se proteger com o movimento político que ele está fazendo, a mexer na liderança. Sim. Os caras percebem isso e falam assim, rei, tá todo mundo contigo. Tá todo mundo contigo aqui. E pro povo ver que tá todo mundo contigo, 30 Fazer uma diazinhos... emenda aqui numa PL. Só 30 dias, todo mundo tem que pedir coisa só pro senhor, não pode pedir pra mais ninguém, nem pra Deus. Pronto, é isso. E joga na cova dos leões. O que o senhor acha? Né? Agora, rei, sanciona o interdito, assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então aqui é citado o Uma contexto. massageadinha no ego também ajuda, né? Claro, claro. É sempre o que ajuda, né? A gente sempre cai nessa. E aí ele assina esse documento sem ter a total compreensão das consequências disso. Então você percebe que esse cara ele realmente depende dos sátrapas. Ele é um pouco diferente da Nabucodonosor. Nabucodonosor é tão esperto que ele fala assim, irmão, se tu tiver o sonho para me contar, aí tu tem a interpretação. Porque se tu não tem nem o sonho, tu não vai ter a interpretação. Né? Então você vê que esse é um cara que já tem uma certa sabedoria, diferente desse, que ele não vê lá na frente as consequências possíveis disso, só acha que é uma boa ideia para criar o reinado deles, os primeiros 30 dias, e aí acaba assinando o decreto. E aqui tem a ênfase no verso 8, muito importante, que é da cultura medo-persa, que as leis medo-persas não podiam ser mudadas ou revogadas. Né? Então, na verdade, eles estão... É muito sorrateira essa cena. Eles estão dizendo o seguinte com essa cena pra gente. Tudo que importava era que ele assinasse. A partir do momento que ele assinasse, acabou. Nem ele podia mudar de ideia mais. Era o único jeito de matar Daniel. Até porque um exemplo da lei do Medo Persa foi lá no caso de Esther, né? Uhum. O príncipe lá, ele pede para Naamã criar o decreto para mandar matar os judeus. Isso. E aí depois Esther intercede pelo povo. Ele fala, cara, mas eu não posso mudar o decreto. Ela, não, então tudo bem. Então solta um decreto falando que eles têm o direito de se defender. Uhum. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, isso é interessante, que até Dario aqui nesse caso, né, venceu Babilônia e tal, ele é o homem mais poderoso da Terra. Mas nem o homem mais poderoso da Terra consegue fazer o que ele quer. Ele ainda está sujeito a leis humanas, ele ainda está sujeito ao sistema, digamos assim, né? Mesmo ele sendo o homem mais poderoso da Terra, ele é limitado em algumas situações. Sim. E aí agora, assim, isso também demonstra pra gente, já que não tinha como convencer ele a matar Daniel, né? Então os caras meio que sabiam disso também. Eles tentavam procurar alguma coisa na vida do Daniel, não acharam nada e além de se tivesse encontrado algo, teria que ainda convencer o rei a matar Daniel, a se livrar de Daniel, né? Porque eles não queriam só depor Daniel, eles queriam sumir com Daniel da face da terra. Beleza? Esse era o projeto, porque Danielzinho tá perturbando desde Nabucodonosor, né? Então, vamos se livrar desse cara, já deu, já não aguento mais esse comedor de verdura aí. E aí, o único jeito era fazer o rei se limitar. Esse foi o golpe. Isso aqui era um golpe. Vamos chegar todo mundo junto, galera, vamos chegar junto lá e tal, vamos fazer ele assinar. Ele assinou esse papel aqui, ele não sabe nem que tá escrito. Ele assinou, show. Aí deu certo. Porque aí não tem como ele voltar atrás mais. E nós vamos lembrar ele disso, né? Assina aqui, lei irrevogável e tal. E você falou uma coisa só na sua fala que me apitou aqui agora.
Nabucodonosor ele era mais sábio, né? Porque ele conseguia se cercar mais, mas também não que Dario fosse tão menos sábio assim, mas é que o engano ele vai ficando mais sorrateiro conforme o tempo passa, né? Faz sentido. Ele vai se moldando, Uhum. o engano ele é fluido, né? Ele muda. Então não é assim, Nabucodonosor foi enganado desse jeito, então é só eu fazer igual que eu não vou ser Uhum. enganado. Não tem como. Porque o engano ele vai mudando toda hora. Uhum. Então, a gente dá muita, às vezes as pessoas dão muita ênfase no engano, né? Olha aqui os enganos do tempo do Uhum. fim. Uhum. Mas a gente tem que focar na verdade. É isso que é o suficiente pra gente. É É isso aí. saber a verdade. É isso. Verso 10. Daniel, pois, quando soube. Opa, vou voltar para a leitura aqui. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqui, ó, tô aqui da janela de Daniel, olhando para Jerusalém. Daniel se ajoelhava ali então para orar. Por que Daniel? Obrigado, meu Deus, porque eu estou aqui em Babilônia. Dava graças a Deus. Olha, por que Daniel fez isso? Então, esse verso 10 com certeza tem muita coisa para a gente descrever aqui e a gente entender. Sim. Então, eu vou falar um pouco aqui. Daniel, ele era, Hum. tipo, queria peitar os caras? Então, exatamente. Por que Daniel fez isso, né? Por que Daniel é arrogantão? Olá, quero ver me matar. Sou presidente, rapá. Tá pensando o quê? Vou orar aqui então, quero ver que vai acontecer aqui, né? Então, assim, não. Será que foi isso? Faz parte. Será que isso é um espírito excelente? Será que isso faz parte daquilo que Deus exigiu de Daniel também? Será que. Mas aí a gente não tem sinal disso, né? Você não tem uma visão falando, Daniel, olhe na janela. Não tem. A gente não sabe disso. Será que ele está fazendo isso para provocar? Será que ele está fazendo isso. O que faz Daniel tomar uma atitude que é provocativa? Porque assim, ó, vamos deixar claro uma coisa aqui. Daniel podia orar no cantinho, não podia? E estaria tudo bem, não é? Tudo bem. Na verdade, Jesus fala assim, ó, quando você orar, vai pro seu quarto sozinho. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta, ok? Fecha a porta e abre a janela, né? Fecha a porta e abre a janela, o pessoal te ver a janela. Faz sentido isso? Então, assim, ó, uma coisa é certa, só de fazer essa leitura aqui. A coisa certa é que Daniel estava fazendo isso de forma intencional. Tá? Porque alguns podem achar que não havia intencionalidade, Jader, porque leem assim, ó, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e ele fazia isso 3 vezes por dia. Então alguns podem falar assim, porque ele fazia 3 vezes por dia, ele foi lá ingenuamente, foi lá e fez isso de novo, né? Só que, cara, acabou de sair um decreto que se você fizer isso, você vai para a cova dos leões. Sabendo quem Deus é, sabendo que você não precisa, né, mostrar quão santo você é, por que ele continua fazendo? Quer dizer que, porque era hábito, ele não consegue mais quebrar o hábito? Ele não consegue? Então, cova dos leões ou hábito? Quer dizer, esse é o... esse é o estímulo de fé que ele vai nos dar. A inspiração de Daniel é siga o seu hábito. Não importa se vão ameaçar a sua vida, siga o seu hábito. Não é isso, né, galera? Não é pelo hábito. O hábito é importante, porque o hábito nos diz, a descrição do hábito no verso 10 nos diz que ele era uma pessoa que tinha isso como... isso era público, em primeiro lugar, porque os sátrapas sabiam. Público. Isso era regular na vida de Daniel, certo? Então isso era um sinal de devoção da vida de Daniel. É para isso que serve dizer que era um hábito. Não serve para dizer que foi por isso que ele desafiou a cova. Não. Só serve para dizer... Diego, não vai ser, de novo, um grande evento que vai mudar quem Daniel é. Perfeito. Uhum. Sim. Não vai ser
uma situação que vai mudar isso. Ou seja, o que você está falando é a circunstância não dobra Daniel. Não. É isso, certo? O que você quer dizer? Tempo de paz, tempo de matança, eu vou continuar com minha vida com Deus. Perfeito. Agora, eu posso continuar com a minha vida com Deus orando, mas não precisa ser na janela. Ou eu posso simplesmente, Jader, olha aqui, ó, fechar a janela, né? Eu posso pegar aqui, ó, fechar a janelinha, deixar só um fachozinho aqui para Jerusalém aqui e orar. A Bíblia fala que Deus que vem em secreto vai recompensar, não é? Não é? Ele vem em secreto. Poxa. Então, tem algo de intencional nessa ação de Daniel aqui. E aqui que é a parte que a gente perde, que a gente não abre essa portinha, porque não tem a chave intertextual. Agora, com a chave intertextual, nós vamos conseguir entender. Por que é que Daniel tem uma intenção proposital de fazer a oração 3 vezes por dia? Aí, olha que interessante, ele não fez isso só uma vez, não. Ele foi lá na hora que tinha que ir de manhã, na hora que tinha que ir à tarde, na hora que tinha que ir à noite. E, obviamente, a galera viu, né? Os caras estavam vindo, esperando. E além dos sátrapas, né, que ficaram ali de tocaia, tinha outras pessoas olhando, que era quem Daniel queria provocar, na verdade, né? Uhum. Não da mesma maneira com arrogância, mas tinha um grupo de pessoas que Daniel queria que eles vissem Daniel orando. Tinha mesmo. Certo? É verdade, tinha mesmo. A gente só sabe disso por causa daquilo que a gente vai abrir agora. Mas é verdade, Daniel tinha um propósito. Quando você entender um propósito, você vai entender que tinha um motivo da janela estar aberta. Tinha um motivo para a janela estar aberta. Então, para você entender isso, você tem que ir para o capítulo 9 de Daniel. Nós não vamos sair do texto de Daniel ainda, mas daqui a pouco a gente vai. Mais 2 passos, estamos fora de Daniel. Mas no capítulo 9, você vai encontrar uma cena muito interessante, que é uma oração de Daniel. Tá? Vou abrir aqui para você. A oração de Daniel. E olha que interessante, Jade. Olha que coincidência que tem aqui. No primeiro ano de Dario... Quando foi que o Daniel 6 é onde? Onde que o Daniel 6 que acontece? Daniel 6 quando Dario toma o poder. Daniel. É quando o Dario toma o poder e ele está ajustando seus sátrapas, seus líderes. Está montando o time, exatamente. Então, exatamente, Daniel capítulo 6 é no ano 1º de Dario. Então, olha que interessante. A gente tem agora o capítulo 6 e o 9 se ligando porque eles estão no mesmo ano, no mesmo período. Tá? E aqui, nesse capítulo 9, você vai encontrar o seguinte. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel... E outra coisa. Por que é importante citar quando que é o primeiro ano? Por que essas informações importam, né? Você está lendo Daniel 9, aí você fala assim... Porque data no livro de Daniel, cara. Cara, primeiro ano de Dario, o que me importa? O que está acontecendo no 9, sabe? Cara, importa muito, tá lá de propósito. Tá lá para abrir e você entender, esquadrinha o livro. Tá lá dizendo assim, ó, no primeiro ano, e ele repete de novo, tá? Outra coisa, quando a Bíblia repete, presta atenção. Então no verso 1 ele fala no primeiro ano de Dario, no verso 2 ele fala no primeiro ano do seu reinado. Beleza? Eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Isaías e Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Muito. Agora tá claro, né? Não tem como negar isso. Então, olha só, ele está dizendo, eu estou lendo Jeremias, eu sei quando a profecia da libertação do cativeiro acontece, porque eu sei contar. Eu sei contar 1, 2, 3, 4, 5, até 70, eu sei. E Deus falou que o cativeiro ia durar 70 anos, tá? Eu tô aqui no primeiro ano de Dario, deixa eu contar aqui, ó. Tem que contar muito, só até 70 já tá suficiente para... Isso, aí ele conta ali o primeiro ano de Dario. A gente sabe, porque a gente está lendo aqui no capítulo 9, que 70 anos era o período do cativeiro.
Danielzinho, ele viveu o cativeiro do início, né? Ele viu tudo acontecer. Ele viu as primeiras invasões, ele participou, ele foi levado cativo, etc. E tal. Ele sabe, ele está lendo Jeremias, ele sabe que é 70 anos. Ele sabe também que a partir de Ciro, né, quando ele invade, na Medo-Pérsia, invade a Babilônia, a partir dali já é permitido que os judeus voltem para sua terra. A partir dali já é permitido. Exato. Beleza? Então, assim, o primeiro ano de Dario, que é Medo-Persa, é precisamente o cumprimento da profecia. Então, o que Daniel está falando para a gente aqui em Daniel 9 é: eu estava no ano do cumprimento da profecia, lendo a profecia. É isso que ele está fazendo. E por que eu estou lendo a profecia? Eu entendi alguma coisa. Então vamos lá ler a profecia? Vamos ver aonde Jeremias fala dos 70 anos? Então vamos para lá. Vamos para Jeremias. Eu vou abrir aqui para todo mundo ler com a gente. Vamos lá para o livro de Jeremias. Vamos aqui para Jeremias capítulo 29 e a gente vai ler o verso 10 em diante. Olha só o que a gente sabe o verso que ele estava lendo. A gente sabe qual capítulo que ele estava lendo. Porque, inclusive, a gente já fez aqui um podcast há 2 episódios atrás, se eu não me engano, falando sobre essa carta, que essa é a carta que foi escrita para aqueles que tinham sido levados cativos para a Babilônia. Beleza? Exclusiva para eles. Isso. É igual a carta de Daniel, é exclusiva para nós aqui no Tempo do Fim. Essa era a carta que ele estava se debruçando em cima. Então, olha a metalinguagem do Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo. Cara, que é verdade, né? Pô. Ele é confortado, é ensinado como ele tem que passar por aquele tempo, e Daniel agora vai fazer o mesmo com as gerações posteriores. Exatamente. É isso que a gente tem que estar fazendo agora. A gente tem que ficar lendo a nossa cartinha, que é Daniel. Entendendo ela. Ele estava lá, lendo e entendendo, e no verso 10 ele encontrou: assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, ó, tem 2 indicações interessantes aqui. Os 70 anos é sobre a Babilônia, tá? Não é sobre o período de invasão. É sobre a Babilônia. Quando se cumpriu os 70 anos da Babilônia, você sabe quando se cumpre os 70 anos da Babilônia? Quando acaba o reino da Babilônia. Os Medo-Persas invadem e acaba o reino da Babilônia. Então, exatamente aí, no primeiro ano de Dario, certo? Cumpre 70 anos e aí ele fala assim: atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Verso 11. Aquele famoso: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. O que acontece? Fechou assim direitinho, cara. A Bíblia é fantástica, é muito bonito isso. Cara, a Bíblia abrindo esses parênteses e fechando é fantástico. É inacreditável, né, cara? Tava lá esse tempo todo. Cara, era só ter lido a carta que Deus mandou para eles quando eles foram cativos. E agora a gente já sabe até o que Daniel estava orando quando ele abriu a janela lá no capítulo 6. Pois é, porque agora que a gente começa a juntar essas peças, a gente fala assim: cara, olha só. A profecia fala assim: quando chegar o tempo da libertação de vocês, que são 70 anos, vocês vão voltar para casa. Quando chegar nesse momento, vocês me invoquem. Vocês orem a mim. Esse é o momento de vocês ouvirem. Verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus está falando assim, ó, quando chegar a hora da libertação de vocês têm que vir com tudo para a oração. Daniel, então, ele orou 70 anos por uma única coisa, cara. E tem gente que levou a vida inteira em Babilônia para aprender a invocar a Deus de todo o coração.
Pode crer, cara. Pode crer. Ou seja, Não é? esse é o sinal de que vocês passaram o período do cativeiro e entenderam qual que era o problema, então agora vão voltar para mim. Esse foi sempre o problema. Vocês decidiram ir pelos caminhos de vocês, agora vocês vão voltar para mim. E aí vocês vão fazer isso. Isso vai ficar claro porque vocês vão orar a mim. Cara, tem um texto específico falando que vocês vão orar a mim, vão me invocar. E quando me buscarem de todo o coração, aí vocês vão ser libertos. Cara, aí você pensa só, Danielzinho tá lendo isso, né? E aí nesse mesmo ano sai um decreto que não pode orar. Não é engraçado isso? Surreal, cara, né? E a gente acha que só Deus que trabalha no bastidor, né? Só Deus. Cara, que engraçado. Surreal. O diabo não leu a carta também não, né? Coincidência. Cara, você fica, cara, que engraçado. Eu fico me imaginando no lugar de Daniel. Porque ele tá estudando, ele tá falando assim, cara, agora é hora da gente orar. Esse é o momento da gente orar. É igual tá acontecendo hoje. A igreja do fim do tempo tá esperando a descida do Espírito Santo para ter poder para fazer o que tem que fazer no final. Mas não vai ter descida do Espírito Santo enquanto não houver união da igreja. E como que a gente está no mundo hoje? A igreja está dividida em dois. Sim. Polarização. E trabalham, e forças trabalham para atuar, para não deixar a igreja se unir, cara. Isso. Não é só a igreja, é um mundo que está dividido em dois, mas isso entrou na igreja nesse exato momento. Olha que engraçado. No momento que era para a gente estar se unindo, é um momento de maior divisão do planeta. E a gente está deixando isso entrar na igreja, chegar nos púlpitos, tomar as discussões, tomar as conversas de Bíblia. Estamos aqui num podcast que pode ser que alguém se ofenda alguma hora por uma coisa que a gente falou, a gente nem está sabendo. Porque não é engraçado essa coincidência? Sim, cara. E aí a gente se divide, fica super parecido com o mundo, que é assim que o mundo trabalha, né? Se dividindo, armando esquemas para derrubar a pessoa que eles não gostam. E aí Deus, ele fala, gente, ó, vocês precisam se ligar em Daniel. E o povo tá lá gastando o tempo naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. E os irmãos ficam se perguntando, né? Nossa, o que tá acontecendo com a minha igreja, né? Que a minha igreja no passado era tão ativa e agora as coisas estão mornas, as pessoas estão se afastando porque elas não estão clamando, não estão abrindo o manual para o tempo do fim. Cara, é isso. E porque Daniel abriu o manual dele para o tempo do fim, que era Jeremias 29, que era Jeremias, na verdade, né? Sim. Jeremias 29 é uma carta, mas porque ele abriu, ele entendeu, e aqui é muito importante, Jade, porque a gente tem um profeta que recebe visão de Deus, que fala direto com o anjo Gabriel, mas que ele não descobriu todas as verdades que ele precisava para o seu tempo falando com o anjo com Deus. Ele descobriu lendo o texto. Ele descobriu lendo a Bíblia, cara. Ele queria que Deus falasse com ele, né? Que ele até esfalecia em momentos que a história conta. Aí ele fala, cara, eu vou para a Bíblia. Cara, ele foi pra Bíblia. Ele não precisa, ele não tem essa dependência. Embora ele possa falar com Deus e com anjo e etc., ele seja profeta, ele é dependente da Bíblia. Esse cara é um exemplo pra gente, cara. Você não tem que procurar profeta no tempo do fim, você tem que procurar a palavra de Deus, cara. Você tem que procurar a palavra de Deus. A gente fica, não, Deus tem que mandar um novo profeta, é uma preguiça do caramba. Deus tem que mandar um novo profeta, vai que ele manda, aí vai explicar pra gente, que a gente não tá entendendo nada. Irmão, volta pra palavra. Volta pra palavra, olha aqui, ó. Olha para Daniel, que foi deixado para a gente. Porque ele estava informado pela palavra, ele, na hora que viu o grande conflito se manifestar diante dos olhos dele, entendeu. Falou, que engraçado. Ele pode tomar uma decisão bem racional, né? Livre de êxtase, de sentimentos. Meu Deus, vão me matar aqui agora, o que a gente vai fazer? Não. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que Deus requer de mim nesse momento, e é isso que eu vou fazer, né? Livre de emoção, de paixão, né? Não que ele não tenha ficado com medo, mas é uma escolha consciente. É uma escolha consciente. Por afronta, não é por medo, é uma escolha consciente. Não é para provocar os caras, é simplesmente assim, ó.
quem me provocou foram vocês. Vocês estão falando para eu não orar no ano que eu sei que eu tenho que orar. Que eu sei que Deus mandou a gente orar, né? Aí cara, o quão bizarro é, Jader, uma lei que proíbe as pessoas de orar por 30 dias. O quão bizarro é. Quantas vezes você já ouviu falar na história que aconteceu coisa parecida com isso? Cara... E só por 30 dias, né? Só por 30 dias, exatamente. Só por 30 dias. Já volta tudo ao normal. Já aconteceu de proibir fé, de matar gente por fé, já aconteceu tudo isso. Mas de proibir por 30 dias de orar, nunca aconteceu, cara. Já teve até Sunday Law aí nos Estados Unidos, né? Já teve de tudo. Mas proibir por 30 dias nunca teve. E aí do nada, acorda de manhã Daniel, meditando nessas coisas, pensando nisso, que o motivo pelo qual a gente está gravando o papo de última hora é porque a gente está meditando nessas coisas, nesse tempo que a gente está. Daniel também, cara, ele ficava meditando nisso, até chega de repente um decreto para não orar. Aí Daniel fala, eu sei o que está acontecendo aqui, cara. Tá de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira comigo. E ele não podia também orar para afrontar, né? Apesar que a oração era uma coisa boa, era uma coisa necessária, se ele orasse para afrontar, ele caía. Ele é verdade. ia ser pego no espírito da Babilônia. Perfeito. Ele é sorrateiro, cara. Perfeito, muito cara. Sorrateiro. Então, a gente vê que Daniel tá orando, não é para afrontar, mas é para lembrar o povo de Deus. Cara, Daniel é o cara do clamor da meia-noite nesse momento ali pro povo. Galera, é hora de despertar do sono. A gente tem que clamar aqui porque tá chegando a libertação. Ele é o clamor da meia-noite. Clamar, gente. Pode crer. O povo olhava Daniel lá na janela e falava assim, o que Daniel tá orando, né? E o povo começava a se indagar, a questionar, a perguntar, gente... Não, eles sabem claramente... Só uma coisa, eles sabem claramente por que ele está orando. Porque ele está orando voltado para Jerusalém. Todo mundo está entendendo isso aí. Ele escolhe a janela que está voltada para Jerusalém. Então eles estão entendendo que ele está está orando para a restauração do povo, né? O desafio... Todo mundo que tá aí nasceu em Babilônia. Detalhe, lembra? Sim, maior parte. Todos os pais que entraram em Babilônia morreram. É muito provável que esse povo, os pais passaram, né, as profecias. Filho, a gente está aqui por causa disso e tal, mas tem uma profecia. Então Daniel tinha que relembrar aquilo que eles ouviram dos pais deles no passado. Para eles poderem falar, Daniel está orando e tal, mas por que ele está orando, virado para Jerusalém e tal? O povo começou a relembrar, Deus começou a iluminar eles, que estava chegando o dia da libertação. Perfeito, era esse o sinal que ele estava dando. Então ele ora de janela aberta para isso, para que o povo de Israel veja e saiba que agora, mais do que nunca, se estão proibindo a gente de orar, é porque agora é hora de orar mesmo. Esse é o chamado para esse momento. E assim, se precisar colocar minha vida em risco para fazer isso acontecer, eu vou fazer. Então assim, aqui Daniel faz como seus amigos fizeram. Seus amigos foram testados na fornalha. E eles falaram assim, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Então em momento nenhum eles falaram assim, tranquilo, Ele vai nos livrar. Ele pode nos livrar. Eles não foram arrogantes e falaram, não, Deus pode. Não, eles falaram assim, se Ele quiser, Ele pode. Ou seja, os 3 amigos estavam prontos para morrer. Eles não estavam pensando que ia ter o 4º homem na fornalha, que não ia queimar nem a roupa. Eles não estavam pensando nisso. Os caras falaram, meu amigo, nós vamos dobrar e a gente vai morrer, se for o caso. Se Deus quiser, inclusive, Ele livra a gente. Foi isso que eles falaram. Daniel, ele vem nesse mesmo espírito. Ele fala assim, cara, cova dos leões, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer o que é certo. Eu vou fazer o que tem que ser feito agora. Ele não está indo achando que a boca do leão vai fechar. Ele está indo para... Cara, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Vem o diabo aqui. Eu estou vendo claramente o grande conflito acontecendo diante dos meus olhos. O engano se posiciona diante de mim. Ele ameaça a minha vida. Fala, ou tu faz ou tu tá ferrado. Ameaça a minha vida. É o grande engano. Tá ali. Vai enganar todo mundo. Eu sei, porque eu entendi, porque eu li o texto, porque eu ouvi os profetas. Eu vou regar? Cara, eu vou entregar minha vida. Então o ato de Daniel de abrir a janela para orar é um ato de entrega. Daniel está dando sua vida pelo povo. Ele está dando sua vida pelo povo. Exatamente. Amor ao povo.
E aí, Jader, eu acho que o grande recado que fica pra gente hoje, nessa história tão impressionante, é que a gente tem que aprender, como Daniel, a ler o grande conflito. Né? A gente tem que aprender a ver o que está acontecendo. E eu não estou falando de ficar procurando teoria da conspiração no TikTok, nem na internet. Exato. Isso não é ver o grande conflito. Tá? Você vai ver o grande conflito quando você entender a parte da luz, não a parte das trevas. Quando você entender a parte da luz, a luz ilumina as trevas. Então você não vai lá nas trevas tateando para tentar entender o que está lá. Você vai na luz e aí a luz vai iluminar as trevas. Então a gente busca como Daniel buscou, na palavra. A gente busca como Daniel buscou na Bíblia. Nenhum de nós aqui assistindo esse vídeo, provavelmente, ou ouvindo esse podcast, ou gravando, é profeta. A gente não tem esse privilégio que Daniel teve de ver o Gabriel diante dele, né? Embora a gente chame de privilégio, mas na hora todo mundo cai com a cara no chão, morrendo de medo, né? E a gente não teve isso. E nem precisava ter. Esse é o ponto. E nem precisava ter. Porque Deus vai revelar pra gente se a gente simplesmente olhar para a palavra. Olha o tanto de coisa que a gente consegue aprender em Daniel 6. A gente nem leu o capítulo todo. Mas só para você entender o quanto que dá pra gente entender da Bíblia, principalmente quando a gente está lendo o que a gente tinha que ler, que é o Manual de Sobrevivência do Fim do Mundo, que é Daniel. Que é o recado que Deus mandou pra gente no tempo que a gente está. Você vivendo hoje, você foi chamado para ler esse livro, para entender esse livro. E o que a gente está falando aqui não vai esgotar o livro. Nada vai esgotar esse livro aqui, enquanto todas as coisas não acontecerem. Então, enquanto todas as coisas estão para acontecer, ainda tem muita coisa para acontecer, é neste livro que nós vamos ser iluminados por Deus para o tempo que a gente está, e a gente vai conseguir enxergar coisas que a gente enxergou hoje aqui. Né? Quando, por exemplo, as leis mudam para fazer a tua fidelidade, ou aquilo que você crê, ou aquilo que você... a sua devoção a Deus, se torna errado perante a lei. A gente entende essa técnica, a gente entende essa tática a partir do momento que a gente lê esse livro. A gente entende por meio desse livro que vai ter momentos em que nós vamos ser colocados diante de uma crise em que a gente vai ter que agir corretamente, e que significa não ser dobrado pelas circunstâncias, que foi exatamente o que aconteceu com Daniel. E isso só é possível se a gente tiver o mesmo espírito que Daniel tinha, que era o espírito de sacrifício. De falar, eu não vou botar a minha vida em primeiro lugar. Eu não vou colocar os meus interesses em primeiro lugar. Então tudo isso a gente só consegue aprender porque a gente abriu o manual que Deus mandou pra gente, a cartinha que ele mandou pra gente. Vocês aí que estão cativos no tempo do fim, eu tenho um recado pra vocês, esse recado tá aí em Daniel. Tô esquecendo de alguma coisa, Jader? Eu queria reler o verso... Vamos lá. 11. Diz assim: então aqueles homens, os sátrapas, né, os presidentes, foram juntos e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Ou seja, mais uma vez, os planos do inimigo frustrados, porque as únicas coisas que eles conseguem encontrar em Daniel é que ele era um homem fiel, ele não tinha culpa, e agora onde a gente achava que ia vencer nele, a gente encontra ele fazendo justamente aquilo que ele não queria. Então, até o inimigo, até os inimigos de Daniel reconhecem que a única coisa que tem nele é inocência. Que é justamente aquilo que o livro vai falar no final. O que a gente consegue achar em Daniel, ao fim das contas? Foi achada a inocência diante dele e nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. Você precisa falar daquelas palavrinhas que você falou na nossa conversa lá, que você não está falando aqui. Você precisa fazer, você precisa trazer essas palavrinhas, porque elas são muito importantes para essa história, exatamente. Tava faltando esse findar da história mesmo, porque Daniel, eu estou colocando o capítulo 1 aqui de Daniel, nada a ver, é o capítulo 6, gente, desculpa. Na tela, capítulo 6, vamos lá, verso 11, que foi o verso que ele acabou de ler. Os homens, então, pegaram Daniel no flagra, fácil, né? Um olhou para o outro e falou,
é agora, né? Nossa chance. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Eles são muito vagabundos, né? Não assinaste? Não assinaste? Cristinos. Tá lembrado e tal. Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa segundo a lei dos medos e persas que se não pode revogar. O rei já pensando: quem que eu vou matar, né? Alguém quebrou. Vamos lá. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz... Um escravo, né, Diego? É verdade. Verdade, hein? Depois de tudo, ainda é um escravo. Dos exilados de Judá, não faz caso de ti. Olha como é que eles são miseráveis, né? Ó rei, nem do interdito que tu assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Não é só uma vez, não. Não foi um ato falho. Não foi ato falho. O teu presidente aí, rapaz, 3 vezes ao dia. Né? Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Agora ele viu, né? Eita, agora ele percebeu. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel, olha isso. E até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. É muito legal. Cara, isso é fantástico, né? Ele gosta de Daniel, ele ama Daniel, mas ele é impotente para salvar Daniel. Porque só Deus que salva no tempo do fim. Cara, é fantástico isso. Isso é muito importante, Jader. Porque se o Dario dá um jeito de salvar Daniel, você não vê a mão de Deus. Não, você vê a mão de Dario. Foi a mão humana. Você só vai ver a mão de Deus se o negócio arder e só Deus puder resolver. E outra, Dario, ele gosta de Daniel. E veja que interessante. Ele usa as mesmas palavras, muito semelhantes ao que Nabucodonosor fala para os amigos de Daniel lá na fornalha. Porque no verso 16 ele fala assim: o rei ordenou que trouxessem a Daniel, lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Dario: o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então Nabucodonosor fala: cara, quem que vai te livrar? E Dario fala: cara, eu espero que o teu Deus aí, ele possa te livrar. Né? Sim. Então a gente tem as duas faces aqui, né? Que o inimigo Nabucodonosor, que ainda ele não tinha ainda o coração transformado, mas aqui mesmo alguém que respeita Daniel, que conhece o Deus de Daniel, ele é incapaz de livrar Daniel das mãos humanas. Não há rei na terra, não há poder na terra capaz de nos livrar do mal desse mundo. É isso aí, cara. Muito bom. E aí, onde que eu tô aqui? Então, desculpa, verso 15, né? Então, porém... eles foram junto ao rei, contaram o interdito. Sabe, ó rei, que a lei dos métodos dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Quer dizer, eles viram a intenção do rei, né? E aí chegaram, só para lembrar, não dava a mexer nisso. E aí, verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe... verso 16, então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões, e disse essa frase que você acabou de ler pra gente, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Né? Então, aqui virou um testemunho agora, hein? Vai virar um testemunho. Opa, vai. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Cara, ficou acordado a noite toda em jejum, desesperado, né? Não comeu, não queria saber de música, estava muito chateado com o que tinha acontecido. E eu acho que na cabeça dele era fim. The End, Daniel. Né? E assim, ficou na mão de um sátrapa sem vergonha, porque agora ele sabe o quão traíros os caras são. O único que ele confiava foi
foi apunhalado pelas costas por esses caras que ficaram do meu lado. Esse cara tem todos os motivos pra não dormir à noite. Não foi só traído, como ainda incriminaram a pessoa que ele amava. Isso aí, exatamente. Então, verso 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Né? Ainda tinha uma esperancinha de encontrar ainda Daniel, né? Ainda tentando sobreviver. Tem um lampejo, né? Provavelmente isso nunca deveria ter acontecido em toda a história da Cova dos Leões, né? Mas ele provavelmente conhecia a história da fornalha, né? Provavelmente ele já conhecia a história da fornalha, alguma coisa assim. Porque quando ele joga pra Deus ali, o teu Deus, parece que ele tem um pré-conhecimento desse teu Deus, né? Exato. Aí, verso 20, chegando ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Quer dizer, tinha certo que tinha... Daniel... Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Cara, que cena. Nossa, mais né, cara? Só Deus pode, cara, livrar Daniel. Os magos não podem revelar o sonho. Daniel pode através de Deus. O rei Nabucodonosor, ele não pode matar os amigos de Daniel na fornalha. Os sátrapas, eles não podem encontrar culpa em Daniel, e Deus agora ele vai encontrar em Daniel inocência. E, cara, o nome de Daniel, para mim, particularmente, ele ganha um significado profundo no capítulo 6. Porque Deus é meu juiz. Putz, cara, verdade. você notou que Daniel não fala nada na história inteira? O narrador da história só vai dar voz para Daniel depois da Cova dos Leões, cara. É verdade. Depois que ele é libertado, depois que ele é inocentado, aí Daniel vai abrir a boca. Verdade. Então Daniel, ele não se defendeu, ele não foi fazer petição, ele não foi chamar na amizade o rei. Cara, ele está mudo perante um tribunal que inventou uma lei para incriminar. O que você vai fazer com alguém que inventa uma lei? Você não tem o que fazer. Então, a única coisa que você pode fazer é falar, cara, Deus é meu juiz. E ele vai ter que julgar a minha causa, se ela é justa ou não, se eu sou inocente ou não. E ele deixou, cara, na mão de Deus. Ele deixou Deus julgar ele. Cara, muito bom. Impressionante, porque nas palavras de Dario você vê o testemunho de Daniel, né? Ele tá falando assim, cara... Sim. Será que a tua fé é real? Aquilo que eu ouvi de você, será que é isso mesmo? Cara. E aí a resposta de Daniel: ó rei, vive eternamente. Vem do fundo da cova sai uma voz, né? Tá vivo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele. Aí, ó, Daniel. Deus é meu juiz. Só que dá pra achar em Daniel. É só isso que dá pra achar nele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então não sou digno de passar por isso como aqui. É diferente você saudar o seu rei de dentro de uma cova, comparado com os presidentes que saúdam o rei da sua zona de conforto, com as artimanhas preparadas. Cara, o respeito e a maneira como... Daniel, ele se trata mesmo como um servo em Babilônia, em Medo-Persa. Cara, ele tá ali para servir, ele tá ali para engrandecer a Deus. O melhor amigo dele, alguém que gostava muito dele, rei, tô aqui na cova, eu sei que você não teve o que você fazer, mas que você viva. Cara, viva eternamente, e aí ele fala isso. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, foi achado em minha inocência. Verso 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, porque o decreto era que ia ser jogado na cova. Jogamos, cumprimos a lei, Medo-Persa. Já jogamos, cumpriu o decreto, pode tirar ele de lá. Daniel é obediente até nisso, né? Cumpriu até o decreto. Pode crer. Aí, cara, então tirou eles, né? Foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Tá aí a declaração. Em
a declaração em aramaico. Lembra que até o capítulo 7 esse texto está escrito em aramaico. Isso aqui é para que os caldeus da Babilônia saibam do que está acontecendo e conheçam a história do presidente Daniel, né? Ou conhecido na época como Beltesazar. E aí, verso 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, que nem estavam com fome, porque eles e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É uma cena dramática pra caramba, porque lança os filhos, as mulheres, a família inteira do cara é lançada. Percebam uma coisa importante aqui, já eles não são eunucos, né? Esse cara tem família. Então esses sátrapas, eles vêm da linhagem real da Medo-Pérsia. E esses caras que tramaram isso, esses caras são jogados aqui com família e tudo, como era da época, né? Você não vai deixar o filho vivo depois de você mandar o pai para a cova dos leões, que o filho vai querer te matar também. Então era assim que funcionava naquela época. Não concordo, não acho bonito, nem a Bíblia acha bonito, nem ela está recomendando. Só que foi uma cena terrivelmente dramática, que era para Daniel ter vivido, mas ele não viveu, e aí a palavra fala aqui que esmigalharam todos os ossos. Foi um desgrama de cena, né? Cara, a lei da semeadura tá aí, né? Sim. Daniel, por causa da decisão dele de orar, de relembrar o povo, cara, ele libertou o povo. E esses homens fizeram a escolha deles e a família toda deles pagaram, né? Uhum. São as nossas escolhas. Deus, ele vai honrar as escolhas. Sim. Tanto as ruins quanto as boas, a gente vai colher aquilo que a gente plantar. E, cara, aqui tem um eco quando os leões esmigalham os ossos, é a mesma palavra para pedra que esmiuça toda a estátua e acaba com todos os reinos dos homens. Deus aqui faz o juízo definitivo sobre essas pessoas, mostrando para Daniel que o juiz, ele vê tudo, ele está atento, ele vai julgar a causa do seu povo, cara. A pedra esmiuçou os reinos, o espírito desse reino ainda permanece nesses homens, Deus vai lá e esmiuça eles de novo, reduz eles a pó, para mostrar que tem um Deus que ele é soberano sobre os reinos desse mundo. Será que é coincidência que o profeta cujo nome é Deus é Juiz descreve o juízo de Deus desde o ano 600 a.C.? Será que é coincidência que quando o Daniel, o Deus é meu juiz, o carinha que se chama Deus é meu juiz, é jogado sobre a cova dos leões, Deus faz juízo dele e entende a sua inocência e tapa a boca dos leões, e aí depois ele faz juízo naqueles que estavam tentando contra aquele que era inocente? Então nada disso é coincidência. Tudo isso é a Bíblia falando pra gente do que se trata o tempo de Daniel, do que se trata o nosso tempo. É tempo de juízo e Deus vai fazer juízo.